Buscando paz interior. Dose de energia número 179. Oi, gente, tudo bem? Andréia Brito aqui. Antes de começar, eu quero agradecer demais as mensagens que eu estou recebendo para continuar o Dose de Energia, me contando a diferença que o Dose de Energia está fazendo na vida de muitas pessoas, pedindo mais uma vez para eu continuar. Eu fiquei emocionada com as mensagens que eu recebi e quero muito, muito agradecer. Faz muita diferença para mim saber que tem alguém aí do outro lado que está escutando, que está aproveitando com todo esse carinho que eu estou colocando nesse projeto Dose de Energia. Eu fico muito, muito feliz de poder estar fazendo um pouquinho de diferença na vida de vocês. Então, muito obrigada. Se você tem um comentário para mandar ou até uma sugestão, alguma coisa, escreve para mim. A maneira talvez mais fácil seja no meu Instagram, é o dea.brito, Brito com 2 T's, então dea.brito. Pode me chamar de Deia também. E a gente pode conversar por lá. E você aproveita até, faz comentário nesse episódio. No episódio de hoje eu vou falar sobre, então, buscar a paz interior. Como que a gente faz? Na verdade, eu pensei assim, como colocar na prática tudo aquilo que a gente escuta aqui, tudo aquilo que a gente, muitas vezes a gente já sabe o que tem que fazer. Mas quando realmente o bicho pega, quando realmente você não tá legal, quando realmente você precisa se acalmar, o que você faz? Esses tempos atrás, na verdade faz bastante tempo já, que eu gosto de fazer um tipo de meditação que se chama tapping. Desculpa, eu não fui atrás do nome para saber em português, mas é uma meditação que você vai tocando pontos específicos no teu corpo, por exemplo, entre as suas sobrancelhas, do lado dos olhos, embaixo dos olhos, embaixo do nariz, embaixo da boca. Então tem alguns pontos no seu corpo que você vai tocando enquanto você vai fazendo a meditação, uma meditação guiada, que alguém vai falando para você se acalmar. E é incrível como funciona, como é bom. Eu já fiz para vários motivos, tem inclusive para alergia. Quando minha alergia está muito atacada, eu faço essa meditação, porque é tocando pontos de acupuntura no corpo, abaixa teu cortisol, que é o hormônio de estresse, e você se sente muito melhor. Então, assim, super recomendo Tapping Meditation, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, tá bom? Isso é uma coisa que eu quero até estudar mais, quem sabe um dia até poder dar aula sobre esse tapping, que eu acho, assim, muito interessante, porque fez muita diferença para mim. E inspirado numa das meditações que eu fiz, eu busquei, então, essas informações para trazer para vocês. Como que a gente faz para trazer essa paz interior pra gente quando a gente está no momento de estresse, quando a gente não tá legal, quando a gente sofreu uma decepção, quando seja ela por conta de algo que você esperava muito e não aconteceu, algo que você tinha certeza que ia acontecer e não aconteceu, ou não aconteceu do jeito que você queria, decepção que às vezes você tem com alguém, com outras pessoas, porque na verdade nada mais é do que expectativa que você coloca em coisas, em pessoas que não acabam não acontecendo do jeito que você achava que iria acontecer. Então, a primeira coisa que eu acredito ser muito importante é trazer a consciência que a decepção, por mais que a gente esteja decepcionado com alguma coisa externa, a culpa, não quero dizer culpa, mas a responsabilidade é nossa, pela maneira como a gente reage ao que aconteceu. Então, eu falo isso não no sentido de você trazer toda a culpa para você, coloca tudo nas tuas costas, o problema sou eu, não. Isso, na verdade, é para trazer poder para você. Porque quando você entende, quando você tem consciência que
a responsabilidade é sua pela a situação como você está se sentindo, não estou falando pelo algo que aconteceu, mas a maneira que você está se sentindo, a responsabilidade é sua. Quando você traz isso para você, você está dando poder a você mesma de mudar a tua situação. Porque se você falar assim, eu tô me sentindo assim por causa de fulano, por causa de tal coisa que aconteceu, você tá colocando o poder nessas coisas e nessas pessoas para que elas resolvam o teu problema. Só que não, a responsabilidade é sua sobre os seus sentimentos, sobre a maneira como você pensa, como você se sente, como você reage. Então isso traz então o poder para você. Vem, então volta para você. Agora que você tá então entendeu isso? Você tá com o poder na sua mão. Agora a gente vai então ver como que eu me acalmo, como que eu fico bem. Então, o que fazer quando você tá com aquele sentimento que você não tá legal? A primeira coisa é sentir. Realmente sentir, trazer consciência pelo que tá passando. Olha, tô decepcionada, não tô feliz. O que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso fazer nesse momento? Na verdade, é sentir. Sentir o que está acontecendo. Se você conseguir parar um tempo e pensar e reviver a situação, eu sei que às vezes parece até mais dolorosa, mas reviva a situação. E você, nesse momento que você está se revivendo, você vai respirando fundo, você vai vendo como se você estivesse de fora, como se teu corpo tivesse saído de você, você está assistindo o que está acontecendo. Aquele momento que você estava esperando aquele resultado, aquele momento o que aconteceu, e você está vendo o que está acontecendo. Nesse momento, você vai se permitir sentir. Você vai se permitir ficar bravo, ficar revoltado, você vai se permitir chorar, você vai se permitir viver aquilo. É importante, é necessário. E você vai começar então a entender por que você tá daquele jeito. Por que aquele sentimento de desencorajamento, de derrota, de decepção, por que isso veio à tona? Por que isso veio para você de acordo com por conta daquela situação? E depois que você sentiu isso, a primeira coisa depois que você sentiu isso é dizer: eu aceito, eu me aceito do jeito que eu sou, eu aceito ter esse sentimento, eu aceito me sentir assim. Nesse momento, você cria uma paz com você mesmo, você traz, não tem problema eu sentir esses sentimentos que eu tô sentindo. É humano eu sentir o que eu tô sentindo. Então, você traz isso pra você e você fala: eu me perdoo, eu me aceito. Não tem problema eu sentir assim. E você vai sempre buscando, respirando fundo e buscando se acalmar. Buscando mesmo, vivendo tudo aquilo. Passou já pelo momento de estresse, vai vivendo tudo aquilo. E você vai então respirando fundo e buscando calma, mesmo analisando tudo isso que está passando. E você começou a aceitar a situação, você analisou e você vai se perguntar: eu tenho direito de me sentir melhor? E é nesse momento que você começa a desapegar desse sentimento, a desapegar do que está acontecendo. Você vai sentir uma resistência do teu corpo dizendo: não, você não tem direito. Não, você tem que ficar estressado. Mas você vai trazer para você e vai falar assim: eu tenho direito. Eu tenho direito de me acalmar. Eu tenho direito de voltar num estado de espírito mais calmo, de ter mais paz comigo mesmo. E você vai começar a desapegar desse sentimento ruim. E você pensa então por que isso aconteceu? Você não tem a resposta, é muito difícil alguém ter a resposta por que aquela situação aconteceu, por que não aconteceu do jeito que você queria, por que aquela situação simplesmente aconteceu. Você não tem essa resposta. Talvez nunca tenha, talvez nunca entenda. Mas e se eu te dizer que pode ser a vida te redirecionando para um caminho aonde você tem algo muito melhor que está por vir? O que você acha de pensar então que a vida está fazendo uma curva, um vento, num momento que você achava que aquela era a melhor opção, mas não é. Você ainda não sabe qual que é a outra opção. Mas talvez se você começar a aceitar que aquilo foi para o seu bem,
que aquilo está te trazendo algo muito maior, você começa a aceitar a tua vida, começa a aceitar esse redirecionamento. E aí você começa a ficar mais tranquilo. Você começa a perceber que você está se livrando desse peso, dessa decepção, dessa angústia que estava com você. E você começa a entender, pode ser que eu esteja mesmo sendo redirecionada para algo muito melhor. Então é nesse momento que a gente sente, então, que a gente consegue, que é possível trazer paz. E pode ser que leve 5, 10, 15, até 30 minutos. Mas é trazendo consciência para cada tempo, cada minuto que está passando ali, que você vai se acalmando. E cada vez que isso vier à tona, peça de volta para você. Eu tenho o direito de ficar boa. Fale para sua cabeça, para os seus pensamentos que estão vindo. Fala obrigada por estar me lembrando aqui de volta de tudo que aconteceu, mas eu mereço ficar em paz. Eu mereço ficar bem. E você vai então começar a transformar esse sentimento de decepção para um sentimento de determinação, onde você vê que você é capaz, que você pode, que você consegue. Beleza, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Essa consciência de que momentos em que as coisas não acontecem como a gente queria, que a gente consegue sim transformar em algo mais produtivo pra gente. Muitas vezes a gente não tem resposta na hora, mas saiba que não é na revolta, que não é no momento de tristeza que a gente tem os nossos pensamentos mais claros, não é. É quando a gente acalma a nossa mente, quando a gente acalma o nosso coração, é que as coisas fluem melhor e a gente consegue enxergar de uma maneira melhor, certo? Muito obrigada, gente. Não esquece de ir lá, então, no Instagram, falar comigo, dea.brito, B-R-I-T-T-O, e compartilhar como a querida Thaís, que mandou mensagem para mim, falou que ela já encaminhou meus áudios para várias pessoas. Eu agradeço de coração. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês todos que estão compartilhando e curtindo. Muito obrigada. Beijos. Até mais. Tchau, tchau.